Olá, boa noite a todos. Meu nome é Arthur, sou trabalhador do Centro Espírita Pão Nosso. Vou conduzir aqui hoje um estudo com vocês da nossa palestra pública com o tema O Mandamento Maior. Esse estudo está na continuação do capítulo 15, itens 4 e 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai fazer essa reflexão aqui com vocês. Então, antes de começar, a gente vai fazer a nossa prece inicial. E quem quiser já pode colocar aí uma garrafa com água, um copinho, para fluidificar durante a palestra, e no final a gente vai fazer uso dessa água, certo? Então, vamos fazer a nossa prece agora. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele profundamente pelo dia, pela oportunidade de estarmos refletindo em torno dos teus ensinamentos, que tu possas, Senhor, facilitar o nosso entendimento, de maneira a receber as boas influências da espiritualidade amiga que nos visita. Abençoa também o nosso lar, os nossos familiares, amigos e todos aqueles que estão passando por difíceis provações nesse momento, que sejam também amparados por ti, Senhor. Envolve a todos nós e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar aqui a nossa reflexão de hoje sobre esse tema tão interessante para nós. Começando aqui, esse estudo ele é muito interessante porque ele parte de um questionamento, de uma pergunta feita a Jesus. Mas não foi uma pergunta qualquer, Ele foi uma pergunta maliciosa, uma pergunta que queria de alguma forma tentar Jesus, derrubar a ele. E essa imagem aqui ela demonstra exatamente como Jesus trata, aquela pessoa maldosa. Então, olha aí, ele trata como uma criança, como uma pessoa que precisa de ensinamento. Então, ele com toda paciência vai ensinar e traz uma bela lição para todos nós. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre qual o grande mandamento da lei. Vamos ver aqui. Então, está lá em São Mateus, isso, capítulo 22, versículos 34 a 36. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Então, olha aí, os fariseus, que no caso ali eram os poderosos, os chefes religiosos da época, se juntam e vão ali fazer essa proposta, esse questionamento a Jesus com o objetivo de derrubar ele. Eles queriam um motivo para crucificar, para pedir a morte de Jesus mesmo. Então Jesus ele estava incomodando aquelas pessoas. Por quê? Porque eles pregavam coisas um pouco diferentes. Jesus vinha com a paz, com amor, com a caridade, com desapego aos bens materiais, e eles eram extremamente materialistas, estavam ligados ainda à matéria. Então, como conciliar isso? Eles iam perder muito se aquele ensinamento de Jesus ali tivesse um apoio da população, Então, eles queriam de alguma forma derrubar ele. Então, isso daí já é uma reflexão para nós, O próprio mestre, fazendo tudo corretamente, perfeito, na verdade, ele foi tentado, Teve aquelas pessoas que foram ali atrás dele buscando prejudicá-lo, Então, por que pessoa fazendo bem colhe o mal? Isso é justo, isso é correto, Então temos aqui a dizer que isso é correto, está certo, é normal, No planeta em que vivemos, é normal que a gente colha espinheiro, colha dificuldade, É lógico, nesse caso aqui não é uma expiação. Jesus ele não fez o mal para colher o mal, Ele está simplesmente ali ensinando, ele quer dar uma grande lição para todos nós de que a gente precisa sofrer ali para fazer o bem, Então ele está nos dando esse grande exemplo. Então, quando nós encontrarmos dificuldades nas nossas vidas, lembremos de Jesus,
que ele mesmo, fazendo tudo aquilo, tudo corretamente, né, ele colheu a maldade aí, a ignorância das pessoas. Então, quando a gente estiver colhendo isso, entendamos que nós estamos no caminho certo, tá? Não pensem que estão no caminho errado por estar colhendo a maldade ou grandes dificuldades. Isso daí é sinal de que estamos no caminho do Cristo. Então, ele aproveita tudo isso daí e tira esse maior mandamento, né, essa grande lição para todos nós que nós chamamos de regra áurea. Ele fala assim, ó, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso daí é a segunda parte, que está também em São Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40. Então, ele resume aí de uma maneira muito didática, muito fácil para nós, todos os ensinamentos que estão no Antigo Testamento, né? Então, lembra lá que no Êxodo tem a tábua da lei com os 10 mandamentos? Pois é, nas 10 mandamentos, o primeiro dos 10 mandamentos é muito parecido com esse que Jesus falou aí: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, né? Então é interessante que Jesus, ele não é literal aqui, tá? Ele sabia, lógico, que estava escrito no Êxodo, mas ele não coloca igual, né? Não fala assim, lá em Êxodo, capítulo tal, versículo tal, tá escrito isso aqui, né? Então ele fala com as próprias palavras, né? Então isso daí dá uma liberdade para nós de também, né, não ser tão literal. Então às vezes a gente também esquece, a gente não sabe de cor, né, a Bíblia, pelo amor de Deus. Então ele aqui tá dando esse exemplo aí para nós, né? Então ele pega e resume os demais mandamentos, do segundo ao nono, do segundo ao 10º, ele diz que é isso aí, ó, o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, todos aqueles outros 9 mandamentos é basicamente sobre amor ao próximo, respeito, etc, né? Tudo está vinculado a isso daí. Então, se a gente amar a Deus e amar ao próximo, a gente consegue fechar toda a questão. Isso daí é interessante, que ele vai exatamente de acordo com o que os judeus, né, entendiam, eles comentavam ali, né, e eles tinham realmente essa discussão de qual era o mandamento mais importante, e eles acreditavam, né, a maioria deles, de que o primeiro mandamento era o mais importante. Então Jesus, ele dá uma resposta um pouquinho diferente da pergunta, né? Que eles perguntam qual é o maior, né? E ele dá 2 mandamentos, mas é porque não tem como se desvincular um do outro, né? Então você não tem como se amar a Deus sem amar ao próximo, e amar ao próximo sem amar a Deus. Então são 2 mandamentos que estão vinculados, né? Então não tem como a gente colocar um maior que o outro. É lógico, ele coloca nessa ordem porque o amor a Deus talvez, né, deveria vir primeiro, e por segundo aí o amor ao próximo como uma consequência, né? Então é a maneira que Jesus está explicando aqui, mas a gente entende que tudo isso é muito importante para todos nós. Então é muito difícil aí, como ele foi tentado, a escolher um só, né? Nós não temos como escolher um só desses 2 aí, que senão aí sim seria uma enrascada. Então vamos ver aqui o que tem adiante. Aí vem um comentário de Kardec, que está lá no mesmo capítulo, né? No capítulo 15, agora no item 5. Aqueles 2 anteriores lá eram no item 4. Então ele fala o seguinte, ó: caridade e humildade tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, basicamente aí, o que Kardec está nos trazendo é que a gente tem na nossa vida 2 caminhos a seguir, né? Como se a gente tivesse a todo momento uma escolha aí para decidir para qual lado que a gente vai, né? Vamos dizer que se fosse o caminho da esquerda aí, o caminho do egoísmo e do orgulho, e o da direita, o da humildade e da caridade. Então, quando a gente é tentado, quando tem uma situação na nossa vida aí, nós podemos escolher qual dos 2 que nós queremos, né? Então, se a gente quer a salvação, né, como é pregado aí no Evangelho, né, as igrejas falam, é a caridade e a humildade.
Se a gente quer a perdição, ou seja, o inferno lá, sei lá como você entende aí na outra religião, é o egoísmo e o orgulho. Então a gente simplifica dessa forma. Você pode escolher um dos dois caminhos a qualquer momento aí, em qualquer situação. Então, mas na verdade na nossa vida, acho que ninguém escolhe todo o tempo um dos dois caminhos só, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, então assim vai, né? Então o que é importante é que nós tenhamos mais acerto do que erro, né? E a cada dia a tentar acertar um pouquinho mais, né? E o que ele está dizendo aí é que está sintetizado. Então é interessante como Jesus consegue sintetizar muita coisa, né? Então isso é uma característica de espíritos sábios aí, que tem essa condição de resumir muito ensinamento em poucas palavras, né? Inclusive, antes de Jesus, teve um grande profeta, né? Um grande estudioso lá dos judeus, né? Que falou algo parecido, né? É o Eliú, não é o Eliú do Elcio, não, é outro Eliú lá, o original mesmo. Ele falou exatamente isso daí, basicamente isso daí, né? Que, para resumir todo o Antigo Testamento, né, que era o que eles tinham até então, a Torá, né, resumiria-se no amor, né? Então, o resumo de tudo era o amor, né? Então, esses espíritos, eles têm essa capacidade de síntese muito grande aí. E o segundo mandamento, né, é o que Kardec comenta, é que para que não tenha equívoco, para que a gente não interprete de outra forma, né? Porque às vezes as pessoas acham que amar a Deus é uma coisa distante, né? Você ficar louvando, você, né, se retirar, você ir para um mosteiro, né, e ficar amando a Deus, né? E aqui o que Jesus quer destacar é que não tem como a gente amar a Deus sem amar ao próximo, né? Então a gente está ligado aí um ao outro. Então é isso que Kardec comenta aqui, ó. Para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Então são dois mandamentos que na verdade é um só, né? Porque você não consegue desligar um do outro, né? Não tem como você viver um sem viver o outro. Se você está fazendo um sem o outro, é porque está errado. Então é o que Kardec está comentando e reforçando aqui da passagem de Jesus. A gente não consegue vivenciar o amor a Deus sem praticar o amor ao próximo, nem o inverso. Então a gente precisa entender que quando você está a pretexto, né, de amar a Deus, se afastando do seu próximo, você está fazendo errado, né? Se você está, não, agora eu vou estudar o ensinamento de Deus, né, me aproximar dele, e deixa a pessoa passando fome na rua, deixa ali o seu irmão, o seu familiar passando por provações, né? Então aí você não está se aproximando de Deus, não, você está se afastando de Deus, sinto dizer, certo? Então Deus, ele não é teórico, né? Ele está ligado à prática, né, do seu ensinamento. Então vamos ver aqui alguns comentários sobre alguns pontos importantes do nosso estudo de hoje, né? Então, o primeiro é sobre o amor, né? O que o Evangelho nos traz, os Espíritos nos dizem, né, sobre o amor? Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que esses lhe façam, né? Isso daí tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, né? No capítulo 11, item 10, né? Allan Kardec coloca isso daí, né? Então, quando a gente está falando de amor, nós não estamos falando do amor naquele sentido exclusivo, homem e mulher, né? Nós estamos falando do amor profundo, né? Daquele amor nesse sentido aí, ser consciencioso, né? Você fazer, né, ao outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse, né? Então, isso daí não depende de sexo, não depende de casamento, nada disso, né? Então, a gente precisa estar ligado aí ao sentimento de fato, né, de querer bem um ao outro. E outra passagem aqui de André Luiz, na Agenda Cristã, diz o seguinte: compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Então,
está ligado ao sacrifício, né? A renúncia, né? Que é um sentimento tão profundo e difícil nos nossos corações, né? De conseguir renunciar, abrir mão daquilo que nós gostamos, né? Em favor do próximo, né? Então que a gente possa praticar isso daí no nosso dia a dia, né? Nos tornar pessoas mais amáveis e consigam amar de fato aí o seu irmão. Deus, né? Então nós temos esse conceito de Deus bem claro, né? Ele é o Pai da humanidade, todas as nações, todos os homens são seus filhos. É o Deus em que tudo vive, move-se e respira, imanente na natureza e na consciência humana, né? Então tem, além desse conceito aqui do Leon Denis, nós temos o conceito também que está lá no Livro dos Espíritos. A primeira pergunta sobre Deus, né? Que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, ele é o amor por excelência, ele é aquele que criou a todos nós, ensinou-nos a amar, né? E está aqui até hoje tendo paciência com a gente, com os nossos erros, né? Nos ensinando a sermos pessoas melhores. Então ele é o nosso pai de fato, né? Aquele que cuida de todos, né? Com muito amor. Então quando a gente está aprendendo aqui a amar, nós basicamente estamos tentando de alguma forma pegar o exemplo de Deus, né? E trazer para as nossas vidas aí. De alguma forma praticar tudo isso que ele nos ensina aí, através da própria vinda de Jesus ou de outros grandes missionários aí que passaram pela terra. Então, quando nós falamos de amor a Deus, é aquilo que a gente comentou, né? Ela origina-se de um sentimento inato como o da existência de Deus, né? Então, quando a gente nasce, né? Quando a gente chega aqui na Terra, nós temos já esse entendimento de que Deus existe, né? Tanto que os povos mais afastados, eles sabem disso, né? Eles têm noção de que Deus existe e dão outro nome a ele, né? Então não precisa ter o mesmo nome, mas eles entendem que existe um ser criador, um ser que toma conta de nós. Isso daí está lá no Livro dos Espíritos, questão 650. E a questão anterior fala sobre adoração, né? Que ela consiste na elevação do pensamento a Deus. Então olha aí, quando a gente fala em adorar, né? Às vezes para o espírita esse conceito é um pouco afastado, né? Ele não entende, não consegue comentar aí sobre o que é adoração, né? As outras religiões falam bastante sobre isso, né? Mas o espírito às vezes esquece esse termo. Então a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus, né? Então é simples, né? Você elevar o pensamento a Deus, mas a gente não consegue, né? Muito facilmente. A gente tem uma certa dificuldade aí para sair desse padrão mental aqui da humanidade, né, desse nível que nos iguala, né, e às vezes a gente tende a ficar perdido por aqui mesmo, né, e esquecer de Deus. Então o amor a Deus, ele é um dever, porque ele nos criou, né? Ele nos fez com todo amor, tem paciência demais com nós, e a gente está às vezes esquecendo dele, né? A gente prioriza outras coisas em nossas vidas, né? Então o amor a Deus, ele seria basicamente uma resposta a tudo isso que ele nos oferece, né? Então a gente muitas vezes deixa de lado, esquece de responder a ele, né? Com tudo isso que nós temos, sendo que para responder, né, corresponder na verdade a esse amor de Deus é impossível, né? Ele ama a nós num nível que a gente não tem noção de como é isso. Então imagina, desde que nós fomos criados, sei lá, bilhões de anos, ele já nos ama, né? Então antes da gente entender o que nós somos, né? Então não tem como a gente igualar o amor a Deus, de Deus, né, por nós, né? Então é um sentimento até injusto, mas nós devemos aprender pelo menos a amar, né? É isso que ele espera de nós. Hoje nós estamos nessa fase aí, né? Nós já despertamos para algumas coisas, né, na nossa vida, alguns conceitos novos, né?
Então hoje eu acho que o que a gente precisa, né, desse nível de evolução que nós estamos, é aprender a amar a Deus de alguma forma, né? Entender que ele existe, nós já entendemos há algum tempo atrás, e agora ver como que é esse amor, né, que a gente está falando aqui, porque o homem ainda erra muito, ele ainda vai amar a Deus, às vezes matando, às vezes se isolando, fazendo coisas erradas, né, justificando aí com esse amor. Então que a gente tenha cuidado, né, para não usar esse nome de maneira errada. Então, o amor ao próximo, né, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar, perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Então, simples, né? Sim, a gente abrir mão de tudo isso daí da nossa vida, né? Você não ter ciúme, não ter animosidade, rancor, vingança, inveja. Ninguém tem isso daí mais, né? Isso daí é muito fácil pra gente. Tem alguma coisa mais difícil não, Kardec? Então, assim, são coisas que a gente ainda de vez em quando tropeça, né? Alguém faz um mal pra gente, né? Xinga. Aí você quer responder ali à altura, né? Quer ir pra porrada logo, quer, né, pra violência. E o que ele está ensinando é que a gente deve amar o próximo nesse sentido aí, de perdoar mesmo, né? Deixar passar, engolir sapo, né? Passar por um problema ali, por uma provação grande e entender que isso é passageiro, né? Não botar culpa em ninguém, porque a gente tende a transferir as nossas faltas para o próximo, né? A achar que vai resolver, o outro vai resolver os nossos problemas, né? Seria bom, né? Seria bom se fosse assim. Mas, na verdade, o mais fácil é que a gente cuide dos nossos problemas, né? Que a gente consiga se aprimorar pelo nosso próprio esforço, né? Então, tudo aquilo que a gente faz de mal para o próximo, a gente está construindo aí o nosso sofrimento futuro, né? Então, um exemplo que a gente tem do amor ao próximo, nós vimos no outra palestra, que foi sobre a passagem do bom samaritano. Quem quiser ver lá, acho que não tem outra lição mais exata assim do amor ao próximo do que aquela parábola do bom samaritano e o comentário de Kardec, né, no Evangelho, né? Então, assim, eu recomendo aí, quem quiser ver essa palestra, ler esse trecho aí, são os primeiros trechos desse capítulo 15 aí, certo? Então, o perdão, eu acho que é o que é mais difícil para nós aqui nesse mundo em que estamos, né? Amor ao próximo, a gente vai aprendendo uma coisinha ou outra, né? Com o passar do tempo. E hoje eu acho que a gente está nessa fase aí do perdão, de evitar o ódio, né? De evitar sentimentos ruins aí para o nosso próximo, ok? Então, para finalizar, Jesus conclui assim, ó: toda a lei e profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, né? Então, quem tiver dificuldade de ler, né, não precisa ler mais nada aí, só esses dois ensinamentos. É brincadeira, né? Mas é lógico. É porque Jesus também, ele pensa em todos, né? Tem pessoas que não conseguem ler mesmo, né? Quem tem dificuldade de ler, como é que faz? Tem que ficar ouvindo aqui esses palestrantes falar, né? Tem que ter, né? Só ouvir mesmo, né? Mas é porque é muito simples, né? Então, para que a gente lê? Para que a gente tem que estudar? Para fixar isso daí melhor, para que a gente possa refletir, porque é muita coisa, né? É como se esse amor aí, ele fosse uma das camadas, talvez a camada mais profunda de uma cebola, né? Que tem outros comentários aí por fora que vão engrandecendo, vão deixando o negócio mais fácil de entender, né? E de praticar também, né? Porque, né, a gente precisa ter exemplos práticos, né? Se Jesus só falasse assim, amem, lá nas nuvens, né? E não descesse aqui na terra, né? As coisas não seriam compreendidas da mesma maneira, né? Então a gente precisa ter exemplos práticos, né? Vivenciar isso daí para que a gente consiga aprender melhor, tá bom?
Então essa é a nossa reflexão de hoje. Vou passar para o nosso amigo Elcio conduzir a nossa prece, mas eu queria, antes de terminar, dar os parabéns para nossa trabalhadora de muito tempo do Pão Nosso, que hoje está fazendo aniversário. Hoje, para quem não sabe aí, pode estar vendo depois esse vídeo, né? Esse vídeo está sendo publicado aqui no dia 2 de junho de 2020. Então hoje é aniversário da Dona Maria do Rosário, coordenadora do nosso Esclarecimento e Família, né? E ela nos atura lá no Pão Nosso desde o início, né? E é muito querida por todos nós, certo? Então deixar aqui registrado de público, parabéns a ela. E vamos à nossa prece aí com o nosso amigo Elcio Nurro. Obrigado e boa noite a todos.